A Polícia Federal identifica uma conta mantida pelo ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos e decide investigar Mauro Cid por lavagem de dinheiro. O ex-braço direito do ex-presidente foi preso na semana passada na operação que apura fraudes em cartões de vacinação emitidos em Duque de Caxias, no Rio. Na casa dele, a Polícia Federal encontrou R$190 mil em grana, $35 mil e R$16 mil. A defesa de Mauro Cid alega que os recursos vieram do próprio salário e de bonificações por missões realizadas pelo militar fora do Brasil. João Pedro Melo está conosco para falar a respeito desse assunto. Se foi isso mesmo, João Pedro, esse dinheiro não é pago por fora. Tá lá o recibo assinado pelo Mauro Cid, pelo chefe do Mauro Cid. É fácil a gente verificar de onde veio essa grana. Bom dia, João Pedro. Bom dia, Megali. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a gente está de olho nessa operação desde a semana passada, porque ela começou na última quarta-feira, mas ainda não terminou, né? A gente está vendo agora a perícia que está sendo feita nos celulares, tanto de Jair Bolsonaro e de outros investigados nessa operação chamada de Venire e que deve ser concluída nos próximos dias. Com isso, os investigadores devem ter mais informações sobre a suposta fraude no cartão de vacinação do ex-presidente. Bom, expectativa é de que assim que essas informações forem incorporadas ao processo, a defesa tenha acesso a todos os dados e o depoimento, então, de Jair Bolsonaro seja marcado. Ele deve ajudar também a esclarecer essa questão de onde veio esse dinheiro de Mauro Cid, se é mesmo do salário, provavelmente vai dizer isso. Então, os advogados de Bolsonaro dizem o seguinte, que primeiro vão analisar todo o processo antes de qualquer esclarecimento aos investigadores. E agora a Polícia Federal está apurando se os cartões de vacina dele ou de familiares e assessores foram fraudados para permitir essa entrada nos Estados Unidos. Bom, além de ser enquadrado por crime de uso de documento falso, o ex-presidente pode responder por corrupção de menores por causa do cartão da filha Laura, de 12 anos, e a gente também teve aí recentemente o Fábio Van Garten, que é ex-assessor de Bolsonaro, agora advogado, dizendo que existe a possibilidade de que os dados de Bolsonaro tenham sido hackeados. A gente vai lembrar, a gente já teve inclusive Marcelo Queiroga falando sobre isso no ano passado, pouco antes de deixar o Ministério da Saúde. Então não seria uma novidade. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, diz que vai continuar trabalhando junto com o órgão, obviamente, de forma célere para esclarecer toda essa questão. 6 pessoas ligadas, então, a Bolsonaro foram presas por envolvimento nessas irregularidades, incluindo o ex-ajudante, que é o Mauro Cid, que é investigado, como a gente falou agora há pouco, por lavagem de dinheiro. E aí, nessa questão de Mauro Cid, a apreensão de celulares, entre outros pontos, a gente teve uma novidade ontem. O número 2, ou ex-número 2 do Ministério da Saúde do governo de Jair Bolsonaro, que é o Elcio Franco, apareceu em mensagens que foram obtidas pelos investigadores da Polícia Federal, discutindo uma forma de promover um golpe de Estado após a eleição de Lula. As mensagens constam nesse inquérito da Polícia Federal, que investiga esse esquema para fraudar, registros de vacinação contra a Covid. Nos áudios, Elcio conversa com Ailton Barros, que já está preso. Nessas novas mensagens, ele diz o seguinte, lá em dezembro de 2022, que eles precisariam mobilizar mais ou menos 1.500 homens para que eles participassem dessa tentativa de golpe. Em um dos diálogos, eles reclamam da resistência que foi oferecida pelo então comandante do Exército, que era Freire Gomes. Ele não queria aderir a esse plano e a gente viu, não aderiu. Bem, outros áudios com teor golpista de Ailton já tinham sido revelados há algum tempo, né? Quando ele e o tenente-coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante aí de Bolsonaro, foram presos aí por essa suspeita de fraudes nesse esquema de vacinação. Então, essa é uma questão que surgiu ontem, esse dado do Elcio Franco. A Polícia Federal, portanto, deve ouvi-lo nos próximos dias com relação a essas mensagens obtidas a partir do momento da apreensão do celular do Ailton. Então, é uma questão que agora está sendo investigada pela Polícia Federal. O João Pedro, refresque aí a memória do nosso ouvinte. O Weingarten falou naquela investigação sobre o hacker, né? Envolvendo o cartão de vacinação do presidente. Qual que é a alegação? Esse hacker teria feito o que exatamente? Esse hacker teria incluído essas informações falsas a respeito da vacinação
do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? A gente vai acompanhando, né, a situação desde a última quarta-feira. Foi revelado o esquema, logo depois encontraram a enfermeira que teria sido responsável por vacinar Jair Bolsonaro. Ela disse que nunca encontrou pessoalmente com o ex-presidente da República. Depois a gente foi ver o diretor do posto, né, ou da unidade básica de saúde, também disse que Jair Bolsonaro nunca esteve naquela unidade básica de saúde. Então, essas questões que estão sendo levantadas agora. Por quê? Porque o que está sendo apurado é se de fato houve um hacker ou se de fato foi interesse de Mauro Cid. Esse é o ponto que a Polícia Federal está investigando agora. E aí, a gente vai lembrar também, lá em dezembro, antes de deixar o Ministério da Saúde, uma entrevista, inclusive na porta do Ministério, Marcelo Queiroga, que era então ministro da Saúde, destacou que, né, na época apareceu um cartão de vacinação de Bolsonaro, sendo vacinado em uma unidade básica de saúde de São Paulo. Ele falou que provavelmente foi uma informação errada, um hacker que inseriu essa questão. Deu uma risada e entrou no Ministério. Então ficou ali aquela questão de pulga atrás da orelha. Ninguém conseguiu de fato confirmar se tinha sido vacinado ou se não tinha sido vacinado. Mas é uma questão que já está sendo investigada, então, há algum tempo pela Polícia Federal. Esses hackers, né, que saem da boca aí de gente que é pega com, enfim, todo enrolado, com a boca na botija, eles agem de maneiras estranhas, né? Eles são discretos. Porque você vê os hackers lá fora, os caras entram na página da NASA, eles vão lá e conseguem desviar milhões de dólares de não sei qual conta. Os caras têm um objetivo claro, mas aqui você não consegue entender exatamente qual é a motivação do hacker. Por que esse hacker entraria no sistema, né, do Ministério da Saúde e falaria, eu vou colocar aqui que o presidente se vacinou lá na Zona Norte de São Paulo, em Duque de Caxias, mas eu não vou contar pra ninguém. Usando um computador que fica no Palácio do Planalto, tem que lembrar isso também. Entrou ali. Mas ele não conta pra ninguém. Porque para descobrir isso, a polícia teve que prender Mauro Cid, teve que ir lá fazer a investigação, teve que visualizar e descobriu. Então o hacker, ele deixou ali escondidinho. Falou, vou deixar aqui meu trabalho bem escondido, quem sabe um dia eles descobrem. Que eu fui lá e adulterei o cartão de vacinação do presidente. E com qual interesse exatamente? A troco de quê? A serviço de quem? Né? Me fica lembrando aquele hacker das eleições. Um hacker foi lá, entrou no sistema. Entrou no sistema do TSE, e aí, por causa do que ele fez lá, quando você digitava o número do presidente, aparecia a foto do Lula. Né? E aí é o hacker mais burro do mundo, né? Porque o cara consegue adulterar um dos sistemas mais seguros do planeta, mas não consegue mudar uma foto. Por que não colocar a foto do próprio presidente, apenas contabilizar o voto pro outro lado? Não, tem que ficar a foto do Lula, que é pro cara ver. Que é pro cara ver que o hacker tá lá fraudando as eleições. Cara, sério. Lembra do hacker que ia comprovar que as urnas eletrônicas podiam ser fraudadas, né? Que ia ter aquela live, não sei o quê, o hacker do bem, que ia comprovar. Comprova nada. Não tem nada disso. Nada. Os hackers brasileiros são uma decepção, viu? São decepcionantes, cara. Melhorem. Tanta coisa que a gente sabe fazer direito. Esses hackers são muito vagabundos, cara. São muito incompetentes. Fazem coisas por vias tortuosas. Tá certo, João Pedro. Obrigado pelas informações. Bom trabalho pra você. Valeu, um abraço. Bom trabalho a todos nós.